Muito bom dia, excelente terça-feira a todos. Eu tenho que começar esse programa avisando que a nossa querida professora Paula Marisa estará hoje, também conhecido como terça-feira, na bancada da Rádio Auriverde Brasil, a partir das 8h30 da manhã. Imagine se eu não conto com a sua audiência lá. Nós avisamos aqui no nosso turno, meu amigo, morcego não se cria. E aí vem um monte de gente perguntando: nossa, Valéria, mas você não acredita na mudança das pessoas? Senhores, vamos fazer o favor? Com as atitudes de ontem da pessoa em questão, é muito difícil acreditar numa mudança, tá? Mas não é só isso que eu tenho que falar, não. Eu tenho que ajeitar uma série de detalhes a respeito dessa treta das galáxias, porque muita coisa precisa ser esclarecida e eu vou fazer isso nesse vídeo. Mas tem um outro assunto também muito importante que eu quero detalhar para vocês, que é sobre a nova bandeira amarela e taxa extra que você vai receber na sua conta de luz. Isso eu acho que você já sabia. Mas você sabia que supostamente essa taxa extra que você está pagando pode estar sendo para financiar o novo empreendimento dos irmãos Batista? Aqueles irmãos Batista da Lava Jato, os mesmos. Então, se você não sabe do que eu estou falando, fica comigo, já deixa o like logo agora no início do vídeo, compartilha nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, dê uma passada de olhos aí, porque a coisa aqui também continua periclitante. Mas antes das nossas matérias de capa, eu tenho que avisar vocês que o Janjo, esse exímio, digníssimo presidente, ele chamou você de titica, tá? Vamos lá. E também não é pouca coisa ter a bancada de deputados federais ajudando a gente, votando nas coisas. A bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas que a gente toma. Nós, muitas vezes, não gostamos de enfrentar o debate e aquele microfone é feito para a gente debater. Ah, claro, né? A emenda Pix está comendo torta e a milhão, tem que defender a gente, afinal de contas, por que eu te pago? Não há nada que a gente não tenha que dar resposta. A gente não tem que levar desaforo para casa, porque quem nos critica não vale uma titica de cachorro. Sentiu? Você que critica o Janjo não vale uma titica de cachorro. Esse é o governo do amor voltou, esse é o governo democrático, ele que é muito democrático e defende muito a democracia, ele que defende o diálogo com ditadores e diz para Zelensky, ora, você fica aí se importando, você quer ficar com todo o território da Ucrânia para você? Tá maluco? Deixa o Putin com os territórios que ele invadiu. É disso que nós estamos falando, sem contar, né, naquele falso golpe da Bolívia, que o Janjo veio imediatamente a público, quero saber o que aconteceu, estou super preocupado, porque não pode, que vocês entenderam que eu fiz um golão na análise dessa questão do golpe na Bolívia, lá na bancada do Ítalo Lorenzon do Ligando os Pontos. Vocês lembram que eu disse que, na minha opinião, Evo Morales estava mancomunado com o general que envolveu o desonesto do Arce numa armadilha para queimar o Arce? Lembram disso? Então, parece que eu fiz um golaço. Mas a notícia, por enquanto, no início do programa é essa. Para Lula, você é um monte de titica. E claro que ontem o dólar fechou a R$ 5,66. O truco tá chegando, meu amigo. 5,66 para 6, do jeito que anda esse governo, é logo ali. Ele vai chamar truco pela primeira vez nessa rodada de gestão. E claro, quem não podia ficar de fora do debate, né, do dólar a esse preço foi a Miriam Leitão. Ela disse que falas sequenciais de Lula contra a autonomia do Banco Central pressionam o câmbio e quem mais perde é o próprio governo. Mas aí você tem que entender como isso é bom para você, tá bom? O aumento que você vai encontrar lá na prateleira do supermercado é em decorrência ao aumento do dólar aqui no país. Ai, Valéria, mas o que tem a ver o escoto com as calças? Bem, dá uma olhadinha na Venezuela e veja quanto valem os pesos venezuelanos para cada dólar. E aí depois você me diz se na Venezuela dá para você viver, por exemplo, com o que o governo diz que é um salário mínimo. Se você conseguir descobrir, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Bom, eu descobri um fulano que me foi indicado, essa pauta me foi indicada por um querido, eu não vou falar o nome dele porque eu não perguntei se eu poderia falar, a minha fonte, mas olha só o post desse Felipe Camozato.
Só para contextualizar para vocês, o Felipe Camozato já deu para perceber que é da turma do sapatênis, é da turma do vota nulo, mas não vota nem em Lula, nem em Bolsonaro, nem esquerda, nem direita. Ele é dessa estirpe. Mas olha só a grande denúncia que ele trouxe ontem. Ele juntou ali os pingos nos is e diz o seguinte, ó. Menos de 3 semanas atrás, os irmãos Joesley e Wesley Batista compraram 12 usinas térmicas da Eletrobras no Amazonas. Há quase um ano, as usinas estavam à venda, mas ninguém queria comprar. O principal cliente das usinas, Amazonas Energia, tinha com as usinas uma dívida acumulada de 9 bilhões de B de bumbum, que crescia a cada mês 150 milhões de reais. Ou seja, quem comprasse as 12 levaria de brinde um calote bilionário. Então, por que a Âmbar, a nova empresa desse segmento que os irmãos Joesley resolveram investir, por que a Âmbar, empresa dos Batista, comprou esse negócio furado? No momento, ninguém entendeu a jogada. 2 dias depois da compra, uma medida provisória do governo Lula mudou regras para a distribuidora de energia com problemas financeiros. De uma hora para outra, esses 150 milhões por mês começariam a ser pagos por todos os brasileiros através de suas contas de luz pelos próximos 15 anos. Aí você tem que se perguntar também, o que os irmãos Joelen, cuja expertise era boi, comércio de gado, comércio de carne, o que eles vão fazer num segmento que eles não dominam, que eles não têm tino, que eles não têm expertise? Não é? Segura aí que eu vou te contar. Em apenas 48 horas, o que era para ser uma compra estúpida acabou se transformando num negócio altamente lucrativo, tudo graças a uma MP editada pelo governo Lula. Aí eu pergunto, cadê os nossos deputados para irem lá e fazerem alguma coisa? Entrar com mandato de segurança? Mas é uma palhaçada esse país. Que grande coincidência, diz o moço aqui, o sapatênis. Que grande coincidência uma MP dessa natureza aparecer apenas 2 dias depois da compra de usinas com calote bilionário. Que sortudos são os irmãos Batista. A coluna da Malu Gaspar, que hoje listou mais coincidências na carreira empreendedora deles, tá aqui, tá? Eu não vou abrir porque é pago, mas a Malu Gaspar falou direitinho a respeito do assunto, tá? Não vou trocar em miúdos aqui com vocês porque a democracia relativa me impede. E aí eu quero lembrar vocês, né, que o governo tem um rombo de 60 bilhões de reais, quase 61 bi, é o segundo pior maio da história. A conta de luz terá bandeira amarela e taxa extra em julho para que você possa investir, pagar, bancar o novo investimento dos irmãos Batista, e o dólar aqui é 5,59, você esquece, porque o dólar ontem fechou a 5,66. Bem, vamos ver o que Janjo apronta hoje. Vamos partir para a treta das galáxias? Vamos partir para a treta das galáxias logo após o recado do Dr. Laí Ribeiro. Ele quer falar com a sua pele. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína, sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Bem, e o que o Sinata Gotas fez? Pegou o Transresveratrol, colocou no potinho do Sinata Gotas e entregou para que a gente possa ter uma mãozinha, principalmente nós que passamos aí de 35, 40, 45 anos, para a gente ter uma mãozinha no tratamento da pele de dentro para fora. Você sabe muito bem que uma pele bonita, primeiro ela tem que ser saudável, e a proposta do Sinata Gotas é exatamente essa. Eu estou usando desde outubro do ano passado. Estou muito satisfeita. Hoje eu uso muito menos maquiagem, como eu conto todo dia para vocês aqui, e uso muito menos tempo para me maquiar, né? Porque, gente,
não dá para vir aqui de qualquer jeito. Já fiz muito vídeo rapidinho do jeito que eu estava, mas para esse trabalho diário eu prefiro me preparar bem e me apresentar minimamente bonitinha para vocês, né? E isso foi uma mão na roda para mim. Ontem, inclusive, eu recebi a notícia de uma cliente que é seguidora do canal, que está comprando a segunda remessa. Ela gostou tanto que já está aí, nem acabou o último potinho e ela já está comprando um novo frasco. Bem, o link que eu deixo para vocês, tanto na descrição quanto no comentário fixado, vai levar você até essa página, onde você vai ter todas as informações complementares. Tem outros depoimentos também, opinião médica. Aqui está o nosso Transresveratrol, e quem garante para você que o Transresveratrol está na fórmula do Sinatra Gotas é a Anvisa. E aqui os nossos combos. Eu sempre sugiro o combo de 3 meses de tratamento, porque cada frasco sai muito mais barato. Você garante o presente do pote de ácido hialurônico e ainda garante frete grátis para todo o Brasil. Esse que é o grande lance, porque depois do governo do amor, o frete foi reajustado, então é um absurdo, né? Dependendo da localidade, você chega a pagar até R$50 de frete. Então, do combo de 3 meses de tratamento em diante, você tem aí uma baita economia, principalmente dependendo de onde você mora. Então, eu vou reiterar aqui, dê uma chance para a sua pele, dê uma chance para o Sinatra Gotas. A maior garantia que você tem, além de acompanhar os avanços da minha pele todos os dias ao vivo aqui, é que o Sinatra Gotas você pode comprar e usar 7 dias. Se você não perceber os benefícios do Sinatra Gotas logo nos primeiros dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que a gente garante, tá bom? Agora força na peruca, porque vamos entrar na treta das galáxias. Ontem, a Rádio Auriverde lançou essa nota. Eu vou ler para vocês, eu pedi um pouquinho de paciência, senta o bumbum aí, sossega. A Rádio Auriverde Brasil esclarece que não compactua com ataque entre profissionais que exercem o livre exercício do jornalismo de opinião, e reforçamos que não possuímos qualquer envolvimento com a discussão recente entre o jurista Tiago Pavinato e a professora Paula Marisa. A citação da Auriverde Brasil como ponto de partida da discussão é imprecisa e enganosa. O debate teve início durante a edição do programa Pavivi Sem Mimimi. É isso que eu preciso esclarecer a vocês, porque todos nós vimos o recorte e nós estávamos imaginando que aquele take tinha sido extraído das lives diárias da Rádio Auriverde. Então, não foi o Pavivi que foi até a Auriverde, foi o Pitoli, que é dono da Auriverde, que foi até o Pavivi Sem Mimimi. Veiculado no canal do Tiago Pavinato no YouTube em 27 de junho, onde o apresentador Alexandre Pitoli participava exclusivamente como convidado. A Rádio Auriverde Brasil reitera seu compromisso com a pluralidade de ideias e enfatiza que não se envolve em questões relacionadas a terceiros, especialmente aquelas que ocorrem fora do ambiente da emissora. Depois que eu vi essa declaração, eu toda trabalhada no Jiraya, cuspindo marimbondo e vespas africanas, eu peguei o telefone e liguei para o Didi, que é muito amigo do Pitoli. Eu também me senti amiga do Pitoli até então. E eu falei para o Didi, olha, é inaceitável essa declaração da Rádio Auriverde, dizendo que defende pluralidade de opinião, mas só ouviu o Pavinato. Nós queremos a Paula Marisa na bancada, então eu peço, em nome da nossa amizade, que você interceda ao Pitoli para ele chamar a Paula Marisa, porque o cara chamou ela de professora de putaria, entendeu? Isso não é legal. E o Pitoli ainda soltou isso é caça-like. Aí o Didi e o Pitoli conversaram ontem, o Pitoli contou para o Didi, eu não conhecia a moça, mas olha, no fundo não importa. Bastava dizer para o Pavinato na hora, Pavinato, alto lá, meu amigo, que isso? O que é isso? E aí o Pitoli nem percebeu que foi usado por esse ardiloso do Pavinato. E eu vou dizer para vocês já por que eu acho que ele é ardiloso. Bem, eu comentei aqui, tá? Na declaração, entre outras coisas, eu comentei isso aqui, ó. Desconheço pluralidade de ideias onde só um lado tem espaço. Não se envolve em questões relacionadas a terceiros, mas admitiu que um homem xingasse uma mulher de professora de putaria e ainda mandou isso é caça-like, assumindo publicamente um lado. Declaração ridícula, isentona, digna de Jovem Pan antes da queda. Vocês assumiram o lado, o mínimo que se espera é que cedam o mesmo espaço para a professora Paula Marisa.
Aí eu coloquei, esse cretino já fez isso com o Marco Antônio, com o Didi Red Pill, chega. Ele quer apagar o passado e não responder pelos absurdos que disse. Enquanto o mesmo espaço não for cedido à professora Paula Marisa, eu não assisto mais a esse embute. Obviamente que com todas essas informações novas, eu tenho que dizer aos senhores que eu não vou assistir a Auriverde enquanto a Paula Marisa não estiver sentada com a bunda dela de intelectual lá naquela bancada. Porque aí o Pavivi vai ter noção do que é a intelectualidade da professora Paula Marisa. Mas eu tenho que pedir desculpas tanto à Rádio Auriverde quanto ao Pitoli. Por quê? Porque eu depreendi que foi o Pavinato que disse isso na bancada da Rádio Auriverde. E aqui, meu amigo, ninguém tem compromisso com o erro. A gente tem compromisso, acima de tudo, com a justiça. E sem verdade, não tem justiça. Bom, isto posto, eu deixei o seguinte comentário também lá no perfil, nesse post aí, né, dessa declaração. Mas as mesmas mãos que trancaram nossas algemas agora ofereciam as mãos em conciliação. Não precisa disso, não precisa revirar o passado. Quem relembra o que passou perde um olho, mas quem esquece perde dois. Esse é um trecho que eu retirei do livro Arquipélago Gulag, é essa taroba aqui, que eu voltei a ler, tá? É um livro de Alexander Solzhenitsyn, ele que sobreviveu ao arquipélago Gulag, passou quase 10 anos preso nesse arquipélago, era para onde a União Soviética mandavam aqueles que eram dissidentes do regime. Teve uma coisa que eu li, inclusive, ontem, que chegou a encher meus olhos de água, que o Alexander, ele fala assim, ele demorou muito para publicar, ele teve que fazer 2 publicações, tá? Uma sem citar nomes e outra, muitos anos depois, publicando, fazendo, né, a indicação de quem eram as pessoas das histórias que ele contou. E ele trouxe aí todas as atrocidades que se cometia. E antes de publicar o livro, ele escreveu uns pensamentos e ele disse que se o raio da liberdade ainda não tiver sido alcançado no nosso país, eu espero, e aí ele continua lá os pensamentos dele, e era exatamente, né? Exatamente como eu me sinto. O grande lance dessas pessoas que fazem merda no passado é que elas querem que você esqueça o passado. Sabe por que a gente não consegue esquecer o passado do Pavinato, por exemplo? Por causa disso aqui, ó, que apareceu ontem. A Bianca foi lá no perfil da Ana Paula do vôlei e perguntou, Ana Paula, você está se referindo à briga da Paula Marisa com o Pavinato? Você conversou com o Pavinato? Ele disse que tinha falado com você. Aí a Ana Paula responde, eu nunca conversei com o Pavinato na vida, nem ao vivo, nem por mensagem, e não tenho sequer o telefone dele. Mas ela fala mais, ela disse o seguinte, ó, estão usando meu nome em desavenças pessoais que não têm absolutamente nada a ver comigo. Defendam seus argumentos sem colocar meu nome nas confusões que vocês têm o próprio passado. Repito, não quero nenhuma relação com quem ficou em silêncio quando fomos perseguidos. Então, sim, ela está falando do Pavinato e ela está garantindo. O Pavinato está falando por aí que ele conversou comigo? Eu nunca falei com o Pavinato. Eu pergunto a você, você confiaria na mudança desse cidadão com essas ações e atitudes atuais? Que tipo de caráter tem um homem que faz isso? Mas se você pensa que é só isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora eu vou te pedir realmente calma. Vamos lá. Olha só que esse foi um recorte que alguém fez do Faroeste Brasileira, da declaração dele hoje. Vamos lá. Então eu vou dar atenção a você também, dizendo que eu defendi o inquérito das fake news, com base em uma fala minha anos atrás. Uma coisa é um inquérito judicial, senhores. Isso não existe. O inquérito das fake news não foi há anos atrás. Aconteceu entre 2019 e 2020. Nós estamos em 2024, querido. Não fazem anos. Não fazem 30 anos. Não fazem 20 anos. São 4 anos.
Aí agora ele vai falar sobre inquérito de fake news, investigação e inquérito. Outra coisa é uma comissão parlamentar de inquérito. Isso existe e pode ser feita e deve ser feita toda vez que tem dinheiro público no meio. Se um dia, por movimentação imprópria de recursos públicos, eu defendi uma CPI, que é uma comissão de inquérito parlamentar, isso não quer dizer, não faz um pulo para a defesa do inquérito judicial. Isso não existe. Isso eu nunca falei. Aqui ele está fazendo uma mistureba do caramba, porque o inquérito das fake news, como nós mostramos ontem para vocês, aquela troça que eles fizeram quando perguntaram para o Ângelo Coronel quantos anos de cadeia temos ali, né? E o Pavinato disse, nossa, mas eu sou advogado, não sou juiz, mas vou dar uma previsão. Pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, morrendo de rir, e gargalhou muito quando a Madeleine Laxo falou, são reencarnações e reencarnações de prisão. Então ele está querendo dizer para você, porque inquérito policial é uma coisa e CPI, CPMI é outra? Não, não é não. No final das contas, se sair mandado de prisão, é preso. Então, ele defendeu sim prisão para aquelas pessoas. Então ele está querendo arrumar um espantalho, ele arruma outro espantalho mais para frente. Segura aí. Quem diz que eu falei uma coisa dessa, está mentindo absolutamente. Porque fazer essa confusão entre inquérito judicial e CPI, usando só a palavra inquérito, é o mesmo que petista faz quando fala, tá vendo? Foi liberar o porte de arma, teve mais gente morta com arma. Então ele acabou de chamar todos nós de petistas só porque nós pensamos fora da caixa e não somos doutrinados como a turminha que ele estava acostumado a lidar no MBL, não é? Então assim, dá para acreditar que esse senhor tenha mudado? O vídeo já está nas minhas redes sociais, dê uma olhadinha lá. Ele fala, não diz nada, só se defende, mas não toca no assunto que nós estamos cobrando. Picadinha, impeachment de Bolsonaro, criminalização de opinião e, como a Ana Paula Henkel mesmo falou, eu não quero assunto com ninguém, nenhuma relação com quem ficou em silêncio quando nós fomos perseguidos. E a nossa perseguição master começou lá no inquérito, na CPMI das fake news, em que este cidadão está tentando dizer para você que a CPMI das fake news não foi tão grave assim. Imagina se ele queria equiparar a CPMI com um inquérito que prende, por exemplo. CPMI prende sim Pavinato. Então, para encerrar o assunto, peraí, depois eu mostro o biruliro para vocês. Para encerrar o assunto, para mim é muito difícil acreditar na mudança desse cidadão quando ele se utiliza de todos esses espantalhos para fugir à responsabilidade da cobrança de um passado recente dele. Um passado muito recente. Como eu disse ontem a vocês, Esther Papaiano quase perdeu a bebê dela, Camila Abdo recebeu polícia dentro de casa, Paula Marisa quase enlouqueceu, ela com a mãe doente, tendo que dar conta de tudo. Imagina meu estado. Então assim, Pavinato, a mim você não me engana. E não, eu não acredito na sua mudança. Mas respondendo aqui as pessoas que deixaram questionamentos nos comentários do meu vídeo de ontem, sim, eu acredito muito na mudança das pessoas. Mas a primeira coisa que eu analiso para ver se a pessoa mudou ou não, não é a declaração, são os frutos desta mudança que ela supostamente defende e que pessoas supostamente estão defendendo, né? Que supostamente tem acontecido com Pavinato. Então, é pelos frutos que você conhece a árvore, porque a única pessoa que pode sondar o coração de Deus para saber se Pavinato realmente mudou de coração é Deus realmente. Agora, eu posso fazer o meu julgamento terreno para que ele seja justo, segundo o que orienta a Bíblia. Eu preciso olhar os frutos da caminhada do Pavinato. E não tá legal. Não tá legal. Como que ele reage dessa forma desonesta, ofendendo, humilhando a quem o cobra por um procedimento realmente equivocado, errôneo, que fez muita gente sofrer no passado.
Como que ele está reagindo a isso? Criando espantalhos aqui e ali, dizendo que nunca, jamais, nunca, jamais. E ontem mesmo saiu aí, mas essa mentira que ele está dizendo para as pessoas, que bateu um papo cabeça com a Ana Paula Henkel, e a gente precisou que a Ana viesse a público dizer que não, ela nunca conversou com o Pavinato. Um homem mentiroso desse, chinfrim, vocês acham realmente que de um sapatênis isentão MBLista passou a ser alguma coisa que vale a pena conviver conosco? E você que vem aqui dizendo, a gente está dividindo a direita, meu amigo, Pavinato nunca foi direita. Anote isso aí, tá bom? E para terminar o nosso programa Up, 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 eu quero mostrar para vocês Jair Messias Bolsonaro no Pará, em Marabá. Tá bom aí para vocês? Olha como esse homem foi recepcionado. Esse é um presidente que tem povo. E se alguma coisa não acontecer daqui para 2026, eu perco as esperanças. Porque se esse homem não puder concorrer às eleições, é porque o Brasil passou do ponto de não retorno. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Eu não vou soltar o áudio porque tem musiquinha de direitos autorais, tá? Pedindo seu like, seu compartilhamento. Bom, vamos relembrar aqui nossos recados? Você vai sair daqui, vai direto para o Pitoli, direto para a Auriverde Brasil. Saia de lá e vá às 10 horas. Eu estarei com Mauro Fagundes e Will Halber, lá no canal deles, acho que Brasil News. E às 13 horas no Ítalo Lorenzon. Hoje eu vou dar um chá de Valéria para vocês. Fiquem comigo, segurem na minha mão, deixe seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do nosso trabalho, por favor, considere a possibilidade de ser um apoiador recorrente, a coisa que está bem difícil com esse número de visualizações. Aqui tem um Pix, onde você pode nos apoiar com qualquer valor, é doarpravaleria@gmail.com, e na descrição tem uma conta, 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Quero agradecer a todos os apoiadores que entraram ontem, muito obrigada pelo carinho de vocês e, em especial, ao carinho do senhor Alexandre. Eu não vou dizer o sobrenome porque não entrei em contato com ele para perguntar se podia. Muito obrigada aí por todo o apoio nessa treta, né, gigantesca. Um monte de gente que segue a professora Paula Marisa nem sabia que eu existo. Então eu vou contar para você e contar com vocês que nos acompanham desde a época do Divas da Opressão, para contar para as pessoas aí no comentário que a gente ficou quase 2 anos na bancada dos Divas da Opressão. Juntas, amigas, na internet e fora dela. Tá bom? Beijo, até já, lá na Rádio Auriverde Brasil. Deixa aí para mim, você acha que o Pavinato mudou mesmo?